Suculentas coloridas, como a Flamengo, e algumas outras espécies de suculentas que você vê que tem uma coloração bastante diferente. Essas suculentas elas possuem uma característica. Na maioria das vezes, as espécies dessas suculentas são ideais para ser cultivado em sol pleno. E só em sol pleno você consegue atingir uma coloração muito bonita para aquela espécie de suculentas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vou mostrar para você 5 tipos de suculentas, 5 espécies diferentes que são ideais para ser cultivado em sol pleno. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já é o momento para você deixar o seu like aqui no canal, se inscrever se você ainda não é inscrito, porque praticamente todos os dias a gente tem vídeo aqui no canal N Plantas. E é claro, ative o sininho de notificações, porque essa é a única forma para você garantir que todos os vídeos vão chegar até você. Então vamos agora aprender 5 identificações suculentas ideais para serem cultivadas em sol pleno. Aqui atrás eu tenho algumas das minhas matrizes, mas eu já separei aqui, ó, suculentas que eu vou mostrar para vocês. E apesar dessas suculentas serem cultivadas em sol pleno, existe uma adaptação que a gente faz antes de colocar elas no sol o dia todo. Por que eu estou falando isso? Talvez você pegue a sua suculenta da mesma espécie e já coloca no sol pleno e ela venha a queimar as folhas. Então, você precisa fazer uma adaptação que dura cerca de 1 semana a 2 semanas para sua planta suportar o regime de sol pleno, e aí sim a gente conseguir um estresse fisiológico dessa planta para ela manifestar uma coloração diferente e uma rustificação maior. Mas sem mais delongas, vamos começar a apresentar essas plantas que eu acho realmente especiais e que você pode querer ter aí no seu cultivo também. A primeira suculenta que a gente vai apresentar no vídeo de hoje é uma suculenta muito bonita, que é o senécio verde, é o senécio do Himalaia também conhecido. Esse senécio, ele pega uma coloração especial de verde, esse verde dele é bem chamativo, e apesar de muitas pessoas não saberem, o senécio ele pode sim ser cultivado em sol pleno. Por que eu falo que ele pode ser cultivado em sol pleno? Essa é uma planta que eu já cultivo em sol pleno aqui no meu cultivo. Ela recebe no mínimo 6 horas de sol por dia, então ela pega o sol praticamente do dia todo, inclusive o sol da tarde. É uma planta bastante resistente, mas no que diz respeito ao regime de regas, ela precisa de um pouquinho mais de rega do que a maioria das suculentas. E esse é o senécio verde. A segunda planta que nós vamos falar é essa maravilhosa Echeveria, salvo me engano. Essa planta aqui é a Douglas Hut, eu sempre me confundo o nome dessa planta. Mas essa planta com folhas bem robustas e uma coloração meio que rosa nas suas folhas é mais um cultivar que aqui no nosso cultivo a gente adapta ao sol pleno. Ela resiste muito bem a sol pleno, você vê que ela vive em sol pleno e não tem nenhuma marca de queimadura, mas ela tem sim as suas folhas já evidenciando uma coloração diferenciada. E essa é uma planta que a gente já cultivou em meia sombra e a gente não conseguia atingir uma coloração tão bonita quanto a essa. Ela é bastante confundida com outras espécies, mas quando a gente adapta ela ao sol e ela começa a atingir o estresse fisiológico, a gente consegue diferenciar essa planta mais fácil de outras espécies, de outros cultivares. Essa é a segunda planta também adaptada ao sol pleno que a gente cultiva aqui. Um cultivar bastante disseminado aqui no Brasil, a gente tem aqui a Jade, ela que já está num formato aqui rustificado. Você vê que o caule principal já está mudando de cor, já não é mais verde, já está uma tonalidade de tronco mesmo. Essa planta a gente também já adaptou ao sol pleno, e olha só que maravilha que ficam as folhas da Jade, a Crassula ovata, quando a gente faz a adaptação ao sol pleno. Essa aqui já absorve pelo menos 6 horas de sol todos os dias, devidamente adaptada. E o que a gente ganha com a adaptação dela no sol? É a coloração mais bonita, ela mais rústica e livre de pragas e doenças com maior facilidade. Por quê? Porque essa planta tem força para combater as doenças e pragas naturalmente. Então essa é a terceira planta que a gente cultiva aqui no sol pleno no nosso cultivo. Já que a gente começou a falar no início do vídeo já da Flamengo, que é essa maravilhosa Echeveria, com bordas das folhas bastante avermelhadas e uma tonalidade meio fosca de vermelho e de verde, essa planta também é adaptada ao sol e a gente vê que ela pega uma rustificação muito legal quando adaptada ao sol pleno. Ela também já toma bastante sol aqui no nosso cultivo, é uma planta já rústica, adaptada, e nunca apresentou nenhum tipo de praga a essa planta. É realmente incrível como fica resistente quando cultivado em sol pleno. E se você tem essa maravilha da natureza aí na sua casa, começa a adaptação dela no sol imediatamente, você vai se surpreender com a maravilha que ficam as folhas dela.
Antes da gente continuar mostrando a próxima suculenta, eu preciso lembrar para vocês que essas suculentas, entre outras espécies, ficam liberadas para venda aqui no site na descrição. Então, se você quer adquirir plantas suculentas de quem produz, basta você clicar no link aqui abaixo, você vai ter acesso ao nosso álbum de suculentas, que é atualizado toda semana com ofertas e novidades. Por último, mas não menos importante, eu mostro para vocês aqui a Kalanchoe sexangularis. Essa é uma planta que também pode ser cultivada em meia sombra, mas apesar disso, o sol pleno é o formato ideal para você deixar essa planta colorida. Uma coloração assim, ó, mais rústica, avermelhada, só é apresentada quando cultivada em sol pleno. Então, essa é uma planta que eu também prefiro fazer o cultivo dela com uma quantidade maior de sol durante o dia, para a gente colher esses incríveis resultados de rustificação. São folhas bem formadas e com essa coloração pra lá de especial. Então essas são as 5 plantas suculentas de sol pleno que a gente veio apresentar para vocês hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar também esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a conteúdos como esse. E comenta aqui de qual é a cidade que você está assistindo a gente, para a gente medir quão longe está chegando o nosso conteúdo. Vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, assiste o vídeo sugerido, tchau, tchau, fui!